né? Bora. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa edição especial, né, que a gente faz o treinamento com o fabricante e hoje nós vamos passar o treinamento do nosso grande patrocinador JA Solar para falar um pouquinho do mercado e um pouquinho de partes técnicas de diferenciações importantes do mercado hoje, para a gente poder diferenciar e apresentar para o cliente uma proposta com módulos com segurança. Enfim, estou fazendo uma introdução aqui, mas as pessoas certas que vão falar aqui é o Felipe e o Matheus. Muito bom dia, boa tarde, quem estiver assistindo, meu Felipe, Matheus. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo aí. Eu sou o Felipe, é o Matheus. A gente vai apresentar aqui um pouco hoje sobre RTC, né, que é uma das certificações diferenciais aí que a JA Solar tem e que, assim, ajuda muito vocês nos clientes finais ali a justificar um pouco a diferença de valores de kit, né, para a gente não ficar caindo naquela ideia de guerra de preços, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui com a questão de cadeia produtiva de JA, logo em seguida o Matheus já vem para ideia principal aí, né, do nosso treinamento para vocês, e aí no decorrer a gente vai explicar um pouco sobre a certificação e chegar, né, fazer a conclusão final ali, tá? Legal. Vou passar aqui, né, verticalização, né, cadeia integralizada, a gente gosta de dizer muito, falar muito sobre isso, né? A JA Solar é uma das poucas fabricantes globais aí que possui, né, essa integração de cadeia, né, saindo ali desde a questão da fabricação dos lingotes, produção dos wafers, né, que depois passam pelo processo de dopagem, produzem as próprias células, módulos, que depois vão para as usinas geradoras fotovoltaicas, né? Se a gente olhar ali, capacidade produtiva não falta, né? São 70 gigawatts, né? A gente está falando aqui, nós estamos em abril de 2023, né? E já com 80 gigawatts de capacidade de produção de módulos, né? Uma potência, assim, absurdamente grande, né? Uma capacidade fabril muito grande, né? Temos diversos, aqui estão as cidades que têm cada uma dessas partes produtivas, né? Mas basicamente a gente consegue ter o domínio da cadeia, e por ter o domínio da cadeia, por ter tudo dentro de casa, um controle de qualidade muito diferenciado daquelas marcas que só montam os módulos fotovoltaicos, né? Que vão aí, buscam células no mercado, compram, né, alguns tipos de célula, tem que ficar fazendo teste de qualidade e tudo mais para poder fornecer um módulo aí para o mercado, né? Vou passar a palavra aqui para o Matheus para ele introduzir um pouquinho mais sobre o assunto. É isso aí, pessoal. Bom, prazer, primeiramente, Matheus falando. É uma dor não, é um desafio diário, né, que todo mundo tem, seja no começo da entrada, né, no solar, enfim, ou quem já está há mais tempo, é de como que você identifica, né, dentre as inúmeras opções de módulos, aí, falando principalmente, qual é a melhor oferta, né, que você pode trazer para o teu cliente. Obviamente, a gente vai estar focando um pouco mais em qualidade, né, que é o foco principal, né, o ponto principal da JA aqui no Brasil e no mundo também. Mas a pirâmide, ela vem um pouco para ilustrar, né, como se fosse um filtro mesmo que a gente está fazendo aí, mastigando um pouco, né, para vocês no dia a dia. Então, inicialmente, se for pegar os relatórios de importação, enfim, ou a quantidade de marcas, alguns relatórios também que a gente tem aí no mercado, você pode ver que existem mais de 75 fabricantes de módulos, né? Então, o topo da pirâmide, a base da pirâmide ali, desculpa, ela realmente ela é bem abrangente, né? E no mundo todo existem quase centenas de fabricantes, mas no Brasil, em tese, basicamente, a gente precisa de duas certificações, né? A IEC, inicialmente, e depois o IMET. Então, tendo essas duas, que é um processo, né, que é um filtro a mais, porém não é tão difícil de conseguir esse processo, você está apto a vender módulo solar fotovoltaico aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro filtro que a gente acaba passando, né? E basicamente todo mundo que está no Brasil tem esse filtro aí, tem essa certificação. Afunilando um pouco mais, né, esse filtro, a gente tem o segundo ali, que seriam os fabricantes Tier 1. Né? Então, a gente vê que no último relatório da Bloomberg, a gente teve 39 fabricantes, e esse é um filtro mais na questão financeira, né? na bancabilidade ali
do produto em si, né, do módulo fotovoltaico, mas não está ligado diretamente à qualidade. Ele é o que a gente chama de bancabilidade, né, bem comum no mercado. Então, desses 75 fabricantes, não, ou mais que a gente tem aqui no Brasil, já cai um pouco aí, né, quase para metade, mas basicamente a gente tem 39 fabricantes do Tier 1 que no mercado, né, quem está começando ou quem já está mais habituado vai bater bastante com esse tipo de informação, né? O módulo para estar dentro de um projeto ou para ter um conceito um pouco mais elevado, normalmente o cliente final, o usuário, o cara da usina, ele vai pedir essa nomenclatura, né? Vamos falar assim, que é a primeira camada ali das empresas que são consideradas mais saudáveis financeiramente, mas não necessariamente isso está ligado à qualidade. Existem outros fatores que a gente precisa também estar olhando e estar considerando. Depois, no terceiro nível ali da pirâmide, a gente tem 25 fabricantes com o Pivel, né? Esse sim é um laboratório terceiro, que de fato ele atesta a qualidade, mas o estresse, né, o nível de controle, enfim, o estresse do módulo, ele é bom, obviamente bem melhor do que simplesmente, né, a IEC ou a parte do Inmetro. Ele atesta mais qualidade, mas ainda não seria o topo da cadeia, né, o melhor índice em relação à qualidade, que é o que a gente vai falar nesse bate-papo aí com vocês. E aí, nesse sentido, né, subindo um pouco mais ali, né, a pirâmide, a cadeia, a gente tem somente, né, centenas de novo de fabricantes de módulos fotovoltaicos, a gente tem somente 6 fabricantes que possuem, né, o RAI Achiever, né, o top, o índice máximo ali da qualidade em relação aos testes feitos pela RTC. Ao longo aí da conversa a gente vai detalhar um pouco mais, porém, né, a gente já vê que a escolha vai ficando um pouco mais fácil, né? Você vai tendo esse afunilamento aí da cadeia e, por último, a gente une, né? Então, tudo que é de qualidade e tem também a parte, né, da saúde financeira, do comprometimento da fábrica em pesquisa e desenvolvimento, das questões legais, sociais, ambientais, somente 3 fabricantes hoje, né, no mundo possuem essa combinação de fatores, né, a qualidade e também a parte ali da bancabilidade, dos índices de saúde financeira e da parte socioambiental, vamos falar assim. Então, esse é um filtro que a gente faz realmente para ajudar, né, vocês no dia a dia de um mundo que tem inúmeras marcas, centenas de marcas aí no mercado, para você orientar o teu cliente, né, o usuário final, enfim, quem quer que seja, a fazer a escolha da melhor forma. Quando a gente está falando de investimento a bem longo prazo, né, todo mundo projeta ali a parte da TIR, da VPL, do payback, baseado em um projeto de 30, 40 anos, obviamente você tem que estar com produtos de qualidade, mas com empresas saudáveis também, para caso venha ocorrer uma garantia, você vai poder acionar, né, essa empresa ao final do ciclo aí e realmente ter a garantia coberta, o teu produto de volta. Certo. Só deixa eu fazer uma pontuação aqui, tá, pessoal? Todos esses dados aqui, tá? PVEL, RETC, né, sobre o Tier 1 mesmo, são dados que vocês conseguem encontrar de forma aberta, tá? Não é uma coisa que ela exatamente, não é um conhecimento vedado aí. Todo mundo pode entrar lá e ver quem são os caras que têm as certificações, né? A barreira de entrada mesmo para o nosso mercado é basicamente ter o Inmetro, né? O Inmetro ele tem uma, vamos dizer assim, uma barreira de entrada bem baixa, aceita diversas tolerâncias aí de potência, esse tipo de coisa. Então, quando você começa a subir mais aqui na pirâmide, você vai tendo mais garantias de que o que você está comprando é realmente aquilo que você está recebendo, né? Legal. Vou passar aqui, agora nós vamos para a parte um pouquinho mais técnica, né, para o pessoal poder entender mais o que é testado aí em cada um desses processos aí que são feitos, né, nessa certificação específica da RETC, né. O primeiro é o Dump Heat Test, então ele vai simular, né, o funcionamento ali do módulo numa temperatura alta, né, extremamente alta, com um ambiente de 85 graus, com 85% de umidade,
Isso é um teste que dura ali, né, 2.000 horas, né? Ele é um teste muito mais estressante do que o próprio teste da IEC, que é um teste básico para você vender em qualquer país fora da China. Você vai precisar para vender na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, enfim, né? Outros continentes vão exigir esse teste mínimo, né? Mas no caso aqui ele é estressado por 2.000 horas, que é um ciclo bem mais longo, né, do que o usual, e, né, só ganha a certificação, né, de High Achiever o cara que consegue ter uma degradação menor do que 2% após essas 2.000 horas, né, de teste nessas condições, tá? Então, vai existir ali, né, o que acaba acontecendo, né? Isso aqui não é tão incomum assim, tá, gente? Mas quando você tem uma umidade muito alta e um calor, né, excessivo, você acaba causando corrosão, né? A corrosão ao longo do tempo ali, ela vai, né? A célula fotovoltaica é um componente eletrônico, então qualquer tipo de corrosão que você tenha, você vai ter menor geração, né? Vai acontecer uma série de outros problemas relativos, né, a essa questão aí da degradação do módulo por estar trabalhando nessas condições, né? Isso aí é muito comum, né? Essa umidade alta é muito comum em ambientes litorâneos, né, próximos ao mar, mas a gente sabe que o Brasil é um país que tem muitas chuvas, né? Então, tá vendo aí o quanto que chove, né, aqui no Brasil, e isso com certeza afeta ao longo do tempo a funcionalidade do módulo. Esse é um dos testes que mais elimina, né, os fabricantes, justamente por esse alto grau de problema, né, que ele encontra, que é uma mistura de dois fatores muito extremos, né, alta umidade com alta temperatura. Então a gente vê bastante acontecer, né, no Brasil, em regiões litorâneas principalmente, mas é um teste aí bem de eliminação, né, de quem não está preparado. Justamente ele acaba tirando muita gente aí do resto dos procedimentos, né? Então, de fato, no dia a dia é basicamente o que acontece, né, em ambientes extremamente agressivos, e é por isso que os módulos de maior qualidade conseguem passar, justamente pelo conceito que o Felipe explicou, do controle todo da cadeia, né, da qualidade do início ao fim do processo. Passando aqui, né, pessoal, esse teste aqui, acho que o pessoal gosta bastante, né, da exigência do esforço físico, né, do módulo. Existe uma máquina que consegue exercer tanto a pressão positiva quanto a pressão negativa, né, acho que vocês conseguem observar aqui que essa aqui é a pressão negativa, no caso seria esforço para ventos, né, e o que acontece, né, nessa sequência de teste aqui de esforço mecânico? Você vai ver o quão resistente mecanicamente é seu módulo, porque quem já teve a oportunidade de pegar uma célula fotovoltaica na mão sabe que ela é muito fina, ela é muito frágil, né? Ela tem uma espessura ali menor do que a de uma casca de ovo. E com o tempo, né, a gente sabe que existe vento, né? Muitas vezes pode acontecer danos em transporte. Qualquer tipo de dano ali no material, ele pode levar a microtrincas, né? Essas microtrincas aí, se o Matheus quiser comentar um pouquinho mais, né, sobre o hotspot, esse fenômeno que acaba acontecendo ao longo do tempo, né? Exatamente. A gente vê que, de fato, a célula ela é bem sensível, né? Então, qualquer impacto anormal, vamos falar assim, ela pode causar uma microtrinca e, por consequência, né, gerar pontos quentes ali devido ao excesso, né, e a anomalia da operação, e ao excesso de microtrincas pode ocasionar realmente um ponto quente, né, como é conhecido bem no mercado. Isso, consequentemente, ao longo dos anos, né, vai prejudicar, vai jogar lá para baixo a tua operação. Então, é um risco bem grande que a gente acaba identificando, né, no dia a dia de mercado, e que muita gente acaba não levando tanto a sério, né, e acaba pisando em cima do módulo, deixando cair ferramenta. E é isso que acontece, né, dá para ver ali na eletroluminescência, né, no raio-x do módulo, que realmente ele vai danificando. Isso, infelizmente, né, acaba sendo imperceptível a olho nu, e a gente só consegue ver através dessa ferramenta, né, desse teste. Então, isso acaba, né, uma série de fatores que depois acaba impactando diretamente no retorno do teu investimento.
Passando aqui para o PID Resistance, né, que é um teste que consegue verificar ali, né, o quanto de degradação eu tenho em razão da fuga de tensão, né, ou por trabalhar em altas tensões, a gente tem, né, uma certa fuga ali vamos chamar fuga de corrente, né, são alguns íons que saem, seja pelo vidro, pelo frame, por outros materiais, né, isso tem muito a ver com a capacidade de vedação do módulo, né. Ele é um teste que fica exercendo a tensão de 1.500 volts, que é a tensão de string comum, né? Exceto para casos que a gente trabalha com microinversores, mas a tensão para quem costuma trabalhar em string é 1.500 volts, e durante 192 horas, esse módulo vai ser avaliado e vai se medir, vai se classificar, aliás, né? Como high achiever, aqueles que conseguirem uma degradação menor do que 2%, tá? Isso aqui é um estresse que acontece normalmente, tá? Com os módulos, né? Isso Natural. é construtivo do módulo, né? Não tem muito como fugir desse processo, porém, a qualidade construtiva e, né, a qualidade dos materiais, né, da Bill of Materials que a gente tem nos módulos, né? Isso vai impactar bastante, porque vamos dizer assim, quanto menor for a qualidade que você tiver de isolamento ali, mais efeito do PID você vai ter, entendeu? Então, isso vai se agravar ao longo do tempo, e isso é um grande impactante ali quando a gente fala de degradação, né, da potência dos módulos, né? Isso a gente vê que existem outros fabricantes, né, que não conseguem passar nesse tipo de teste. O Brasil está começando agora a fazer testes mais aleatórios, né? Mas lá fora a gente vê que realmente existem módulos que não são permitidos, né, à venda em países mais regulamentados, vamos falar assim, com níveis de teste um pouco mais acirrados, né? Porque justamente em vez de ele perder os 2%, que é o que todo mundo em tese fala que perde no início, ele acaba perdendo 5, 6 e, consequentemente, né, o teu payback, o teu retorno de investimento vai estar muito afetado, porque a gente considera ali esses 2% meio que padrão, né? Mas, de fato, quando a gente vai para o campo, isso acaba não acontecendo, infelizmente. Agora, a outra degradação, né, o lead, né, ela acontece ali, né, a partir do momento que você expõe, né, o próprio módulo ao sol, ele já vai ter um processo de estabilização, né, ele não sai gerando 100% da potência dele, né, essa é uma degradação natural, né, que acontece aí ao longo da existência dele, né, esse aqui, infelizmente, independente de qualidade construtiva, de materiais que você utiliza, né, ele acontece, ele é inerente, né, do envelhecimento do módulo, afinal ele é nada mais, nada menos do que um componente eletrônico, né, a gente sabe que tem uma vida útil. Componentes eletrônicos têm uma vida útil, né, igual celular, né, gente, a gente vai usando o celular, com o passar do tempo ele começa a ficar mais lento, são uma degradação natural, né. Então, é feita, né, esse teste, né, é aferido realmente, né, quem são os melhores módulos em questão do LID, né, do LEED, né, que a gente fala aqui no Brasil LEED. Então, assim, é medida como funciona essa degradação ao longo do tempo, né, óbvio que com um processo acelerado, né, para a gente poder avaliar ali quem são os caras que perdem, né, menos performance ao decorrer do tempo ali durante a utilização do produto. Tá? Tem até um próximo slide aqui que mostra um pouquinho, né, da questão ali da câmara, do equipamento que acaba fazendo o processo, né? Mas vamos dizer assim, por ser um processo inerente e natural, vai depender muito ali de células que são utilizadas, né? Como foi o armazenamento, quão bom é o isolamento, como eu comentei ali anteriormente, né? Falando de PID, né? Estão relacionados esses dois processos, tá? Mas esse vem exatamente da exposição ao sol, né? Da exposição ao sol do componente eletrônico. E por ser natural, todo módulo vai sofrer com esse efeito, né? Vamos falar assim. Então, o mínimo possível que a gente conseguir ter um impacto, né, em relação ao LID, ao PID também, melhor, né? Mas a vida útil do seu sistema como um todo vai entregar a geração prometida. Então, de fato,
o processo fabril, né, a construção, os insumos de qualidade trazem bastante diferença aí quando a gente vai testar esse tipo de matéria-prima ou do módulo em si em laboratórios. Então, falando um pouquinho de eficiência, né? A gente caracteriza a curva IV ali, né? Todo módulo, todo panfile que vocês podem utilizar para simulação, né? Ali da usina de vocês ou todo o datasheet vai ter uma curva IV, né? E isso é analisado, né? Para ver o quão fidedigno é o material, os dados, né? São os dados fornecidos ali pelo fabricante, né? E como fica a questão da eficiência, né? Porque não basta a gente dizer que a potência é de, não sei, 500, 600 watts módulo, mas a gente precisa averiguar isso ao longo de um período de tempo, né? E esse teste, ele classifica ali como que é, né, ao longo de um ano, a confiabilidade do produto com os dados que são passados ali, né, pro instalador, no caso, né? Então, é um teste bastante interessante aí que a gente acaba tendo dentro da RFEC, né? É uma forma de dizer, olha, você está recebendo realmente o que você comprou. Você não está comprando uma coisa e recebendo outra, né? E aqui, acho que você quer fazer um comentário aqui, Matheus? Eu acho que a gente trouxe alguns dos testes, né, que são feitos aí pela RTC. Obviamente, o dia a dia mostra que, de fato, a qualidade dos produtos trazem realmente o retorno do investimento que a gente precisa, né? E a gente faz uma indagação, uma pergunta, né, em relação a qual é o risco que você está disposto a correr em relação a produtos de não tão boa qualidade, né? Produtos que não têm a qualidade premium ali. Normalmente a gente vê que a diferença, né, entre um kit gerador, aí falando do produto consolidado, né, de módulo, inversor, cabo, estrutura, ele vai variar normalmente ali de um kit bom, né, com módulo de qualidade, inversor de qualidade, para um kit fotovoltaico menos bom, vamos falar assim, né, de qualidade não tão boa, ele vai variar aí mais ou menos uns 5%, 3%, às vezes 6%, 7%, mas normalmente o que a gente pega de mercado é em torno de 5%. Né? Uma parte dele é a parte dos produtos em si, a outra parte é serviço, né? Então a gente desmembrou ali 70-30 no CAPEX, né, inicial ali da operação, e depois dentro, né, do produto em si, o serviço obviamente vai ser o mesmo, né? Mas dentro do produto, essa diferença de 5%, se você diluir aí, né, ao longo dos 30 anos, que é o que a gente imagina de operação desse produto, né, do kit fotovoltaico como um todo, a gente vai ter ali basicamente R$ 2,70, né, por mês. Né? Então isso representa, dentro desse kit gerador, muito menos do que 1% de um risco que você vai estar correndo, né, provavelmente durante 30, 40 anos, que é o que você se comprometeu ali com o teu cliente final, né, para estar gerando essa energia e, né, trocando aí a conta, né, como a gente brinca, com a concessionária. Então não adianta nada você fazer um investimento menor inicialmente, mas o teu retorno ao longo dos 30 anos não suprir essa questão. Né? Acho que até o Felipe tem um caso bem bacana aí, que esses 1%, menos de 1% aí, né, por mês está resultando em muita coisa no dia a dia. Não, na verdade tem aqui no nosso próximo slide, né, é só fazer um comentário adendo aqui para o pessoal, né, tem essa questão do kit gerador, a diferença de preços, algumas vezes é um pouquinho mais do que 5% e tudo mais, né, mas questão de serviço também, né, gente, o integrador que ele tem uma boa capacitação, que ele consegue dar uma assistência bacana, que ele tem um serviço diferenciado, ele não pode ter vergonha dele cobrar do serviço dele, afinal é uma coisa que o cliente final está recebendo ali na frente, né? Você não pode se balizar, né? Porque o cara está usando um kit mais barato, ele está fazendo um serviço com uma qualidade não tão boa, né? Você começar a, vamos dizer assim, tirar coisas que são diferenciais seus para aí tentar brigar no preço, né? O que a gente quer trazer aqui mesmo para a discussão é qual é o valor agregado de você colocar um kit melhor? Qual é o valor agregado de você instalar com um cara mais capacitado, né? E que consegue te dar uma assistência melhor ali ao longo do tempo, né? E a diferença é muito pouca, né, Felipe? E esse treinamento, justamente, desculpa interromper,
Esse treinamento justamente são para os vendedores, né? São para os novos corretores que estão vindo aí de energia solar, para os vendedores que fazem parte. E tem que chegar isso, realmente essas informações, na mão ou no conhecimento dos vendedores, porque hoje o mercado, por isso que vocês estão aí tão dedicados, já está tão dedicada sempre a fazer treinamento e capacitação, porque pouquíssimos conhecem isso que vocês estão passando aqui hoje. Isso eu garanto, assim, de todos que eu acompanho, de corretores, de formação, o máximo que chega ali é sobre o Tier 1, mas é que ainda confunde, não sabe que é uma banca, a parte financeira ali da empresa, não questão de qualidade, muitos ainda falam que é questão de qualidade, mas por 5%, igual vocês estão trazendo aqui, por todos esses testes que é passado na JA, é muito pouco. Vocês trouxeram aqui que custa R$ 2,77 por mês, mas vocês estão trazendo um retorno que utilizar a JA teria ao gerar mais, ao ter menos perda, porque vocês não podem trazer isso aqui efetivamente, mas que vai ter, vai, né? Vai ter um ganho de produção, vai. E a gente vê muito, né? O Brasil ainda é um mercado que está começando, né? Vamos falar assim, no solar. De fato, a regulamentação está ainda, né, confusa em alguns aspectos e tudo mais, mas vamos falar que começou em 2012 mesmo, né? Certamente. Então, ainda é um pouco novo, né, aqui no Brasil. Mas ao longo, né, desses anos a gente já vê evoluindo muito e a gente vê que nos países que já estão mais maduros, a questão do pós-vendas agora está entrando muito em pauta, né? E aí, de novo, você está deixando aí, vamos falar, menos de 1%, né, que é um custo um pouco mais caro, correndo o risco de se queimar, talvez, né, entre aspas ali, com o teu cliente, com o usuário final. Primeiro que você perde, né, caso, né, venha acontecer algum infortúnio aí, né, com a geração, com a instalação, enfim, você perde a indicação para um outro cliente, um amigo, um parente, né, o vizinho desse cliente que instalou e ficou satisfeito, então você perde por não estar usando um produto de qualidade, porque ele vai ficar insatisfeito, então já vira esse ciclo do mal, né, vicioso aí, ao contrário. E se porventura você, por exemplo, precisar fazer uma manutenção, né, vamos pensar alto aqui, né? Você instalou lá 2.000 kits, né? 2.000 sistemas fotovoltaicos, e depois você vai vir fazer a manutenção desses sistemas, né? Se você cobrar, sei lá, R$50, R$100 para limpar os módulos ali que seja, imagina a quantidade de serviço que você vai ter e estaria perdendo por não estar utilizando, né, um kit de qualidade, vamos falar assim. Então, é tudo a questão do serviço mesmo. Tem muita gente que acaba, né, vendendo como se fosse um produto de prateleira, mas é um projeto de engenharia que envolve um serviço e um pós-vendas também, né? Então, o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa, né, nesse sentido, apenas por, o outro é mais barato, então eu vou também na mesma onda do outro, né? Na questão tanto do serviço quanto do gerador. Então, primeiro que você não está entregando um serviço de qualidade, que você está cobrando a menos para tentar cobrir um preço, e segundo, no kit gerador também você está trabalhando com produto de não tão boa qualidade e correndo risco até, né, de o nome da sua empresa tá aí sendo visto com olhos não tão bons, vamos falar assim. Com toda certeza. Só para concluir aqui, né, pessoal, a gente fala dessa diferença pouca aqui, mas tem um case aí interessante que a gente acompanhou esses dias, né? São duas usinas no mesmo lugar, né? Duas usinas de 110 kW pico ali, né? Instaladas. Na verdade, uma um pouco maior, com 111, e a nossa com 110, né? Não vou falar a marca do outro módulo, mas não é um módulo que esteja nem sequer no Tier 1, né? Uma usina bem recente ali, menos de 4 meses de operação, mas a gente já enxerga uma diferença ali, né, de pelo menos no último mês aí foi de 400 kWh na geração. Mesma usina, né, com o mesmo inversor, mesmas potências de módulos, e a outra usina tendo uma potência maior instalada, ela já está gerando menos, né, na largada. Então, imagina a projeção disso ao longo dos anos, né, contando com que a degradação vai ser maior, né, contando que nada aconteça de diferente, né, que você não tem que ter uma manutenção. Olha o tanto de dinheiro, de renda que você deixa de ter só por você estar deixando de utilizar um módulo com uma qualidade boa, né?
Então, assim, a pergunta que a gente deixa, né? Vale a pena correr esse risco, né? A reflexão que a gente queria deixar, né? A gente tem que lembrar aqui daquela pirâmide, né? Que vai garantir que você tenha segurança ali na hora de vender esse produto para o seu cliente final e, né, a questão do dinheiro, né? Energia gerada é dinheiro para o cliente final. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. No final do dia, quem vai atender a porta que está batendo é você, aí no final da linha, né? Então, realmente, a gente tem que pensar muito. Eu já atuei com o usuário final também, então, independente do dia, seja à noite, né? Quando ele perceber que aconteceu o problema, seu telefone vai tocar, né? Caso não tenha sido feito a instalação, ou pós-vendas, ou o serviço da maneira adequada. E realmente, como a gente está falando de um kit fotovoltaico, né, que normalmente é 60%, 70% desse kit os módulos, então realmente é muito importante estar com esse conceito, né, de qualidade, principalmente falando de módulos, para não ter uma surpresa ingrata no final do dia. Sim. Perfeito. Mas a questão é questão de realmente capacitação do vendedor, que é onde nós mais estamos atuando em 2023, com todas as mudanças, né, com todas essas nas regras e tudo mais, realmente o pós-venda e argumentos e vendedores capacitados que é o que estão fazendo a diferença, né? Então, com essa pirâmide, Felipe e Matheus, não tem muito o que se argumentar. Chega com essa pirâmide para o cliente, mostrando os diferenciais ali da pirâmide, tudo que já está atrás, né? E por essa diferença pequena, eu tenho certeza que qualquer vendedor, qualquer corretor, que é o que nós formamos aqui, vai entender o que é bom para o cliente, com toda certeza. Não, exatamente. Essa é a nossa intenção, né? A gente quer fugir. É muito fácil, né? A gente que trabalha em vendas, a gente não pode negar, é muito fácil a gente fechar o pedido com preço, mas o investimento não dá para a gente ficar fechando por preço, né? Assim, é um negócio de muito longo prazo. Não é porque é mais barato agora que ele vai te garantir por 30 anos, né? Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O pessoal tem que parar de desconsiderar esses outros fatores, né? A qualidade assim, é imprescindível no investimento desse tamanho, desse peso, né? Quando a gente, falando de uma casa, muitas vezes o sistema já tem quase o valor de um carro, né? Um carro popular aí. Agora você imagina quando você vai para uma indústria, né? Grandes parques fabris, né? A gente brinca assim, por que nas usinas grandes o pessoal nem cota esses módulos, né? De marcas menos relevantes, né? São investimentos bilionários, né? Então não dá para ficar brincando com isso, né? Trazendo para o paralelo do investimento, né? Eu não sou um exímio investidor, mas normalmente no investimento eu quero sempre investir mais e não menos, né? E aí no solar a gente faz essa inversão, né? Às vezes a gente acaba querendo investir menos para ter um retorno maior, né? Isso acho que não funciona em nenhum tipo de investimento, realmente. E aí, nesse sentido, a gente traz aí o máximo da qualidade para te entregar o máximo de retorno também. Acho que isso tem que ficar bastante em pauta, né? Que trabalhando com qualidade, realmente, a dor de cabeça é menor e a geração vai ser maior, consequentemente, também, que é o que a gente está preocupado em entregar para o nosso cliente no dia a dia. Legal. E em plano 2023, alguns argumentos que surgem no mercado, ouvindo grupos, ouvindo integradores, né? É a questão da potência, que não está entregando o que foi prometido, está entregando menos. Enfim, acho que influencia um pouco ali também, que mostra um pouquinho, quer dizer, no gráfico que vocês mostrou ali no último gráfico, né? Em que parte ali que a gente pegaria isso, né? No teste RTC também pegaria essa diferença de potência? A partir ali da questão... Bom, diferença de potência, isso já é, vamos dizer assim, básico do básico, né, Rafa? Isso aí, na teoria, já deveria sair com a potência correta da Sim, China, claro. né? Então, muita gente aproveita aí que o Imetro tem uma tolerância um pouco mais aberta, né? Inclusive, tem marcas que vendem aqui no Brasil que nem tem a IEC, né? Os testes da TUV, né? Se aproveitando dessa questão aí das tolerâncias mais abertas aí que a gente acaba aceitando, né? Mas isso já deveria sair da origem com a medição correta, mas
Enfim, tirando esse fator, né? Isso a gente tem o Panfile Characterization, que é um dos testes que está incluso aqui na PVEL, né? Que é vamos dizer assim, aqui na PVEL e na RTC, né? A gente tem esse teste que vai dizer realmente se o número que está escrito ali para você utilizar para a simulação, se aquilo é gerado de verdade, tá? Então, assim, tanto que você pode ver que aqui já reduz muito, né? Só 25 caras tentam se submeter à PVEL, né? E que vão atingir ali o patamar máximo de excelência, são só 6. Então, o cara que ele não faz a coisa muito certa, ele já nem tenta ir para esse tipo de certificação, né? Ele lógico. já, pô, não vou passar, eu não vou mandar, né? Então, a gente tem sim, esses testes estão inclusos ali, a gente não entrou nesse mérito, mas a pergunta foi bastante relevante e bastante importante, né? Eu falo, está incluso nessas certificações. Falo porque é o que está surgindo no mercado hoje, né? Os integradores, muitos não sabem como saber se aquela potência daquele módulo é correta, se não é, onde consultar. Várias perguntas nos grupos que eu participo, né? Eu sou administrador de alguns grupos também. Eles não sabem onde procurar, né? Como é que eu sei se aquele módulo tem potência certa ou não? Escutei falar que alguns módulos não estão entregando aqui para mim. Então está muito burburinho ali, todo mundo falando alguma coisa, mas não sabe onde procurar, né? Perfeito. Eu acho que as respostas estão aqui, nesta pirâmide, nesses testes que vocês apresentaram, tá simples. Então, empresas que sabem do que podem, do que estão entregando, estão submetendo os seus produtos nesses testes, é óbvio. Inclusive, a gente tem uma série de vídeos no YouTube, digita lá JA Solar Brasil, vai ter no detalhe tanto RTC quanto PVEL, cada teste o que mensura, né? Então, quem tiver um tempinho, quiser dar um passinho ali a mais, né? Também a gente tem uma série de vídeos bem didáticos no YouTube, pode compartilhar com o cliente final, integrador, time comercial, engenharia, mas realmente a gente vê que o mercado ele está se maturando, né? Cada vez mais a gente vai ver conceitos de qualidade sendo exigidos. E aí, de novo, né, da mesma forma que eu estou vendo aí até nos grupos de integrador, enfim, todo mundo, como que eu posso dizer, um pouco chateado, né, com, eu tinha essa marca realmente, não vou mais trabalhar, enfim, né, que está saindo alguns relatórios aí não tão legais, né, por parte de vista do fabricante, que está sofrendo, né, com esse tipo de teste. Mas realmente, se você está, né, ficando chateado com essa negativa, vamos falar assim, imagina o cliente final, né? Que ele está lá realmente com um investimento que não vai poder ser retirado, né, do telhado, na maioria das vezes, né? Porque você vai fazer um investimento, daqui 4 meses vai tirar todo o sistema, tirar todos os módulos, tem que fazer o parecer de acesso de novo, fazer todos os trâmites, né? Então, realmente, tem que ter um cuidado muito grande nessa escolha, porque é um casamento, como a gente brinca, né? Dura até muito mais que muito casamento. Mas realmente é um casamento com um kit gerador, né? Que a gente espera que vai durar por mais de 30 anos. E que, se caso não ocorra, né? O que era esperado, não dá para pedir o divórcio tão simples assim. Então, de fato, o cuidado com a qualidade, esses testes que estão vindo ilustram ainda mais, né? Que realmente a gente está cada vez mais se preparando para partir para módulos de qualidade mesmo. Perfeito. Felipe, Matheus, mais algum item a detalhar? Ou já? Não, eu acho que é isso daí mesmo que o pessoal tem que saber. No dia a dia, dessa parte, pelo menos, eu acho que é isso daí que o pessoal tem que saber. Perfeito. A gente agradece muito toda a turma aqui de formação de novos corretores solares, todas as turmas, todos os integradores que participam aqui da nossa plataforma, que vão acompanhar este conteúdo. Tenho certeza que vai ser muito benéfico, muita informação boa, tá? Agradeço muito, agradeço a parceria da JA, agradeço vocês ali como patrocinador, como parceiro nosso, trazendo muito conteúdo. E esse é o primeiro, vão vir outros conteúdos aqui para passar para o pessoal, tá? Agradeço demais, Felipe e Matheus, muito obrigado. E a gente se vê na próxima, então. Com certeza. Um forte abraço aí para vocês. Valeu, rapaz. Um abraço. Tchau, tchau.